que me recebem sempre com tanto carinho. Esse tema, obsessão telepática, eu adorei o título porque quando eu li já me chamou a atenção. E é um tema que a gente quase não fala e o próprio autor fala que é extremamente comum no nosso dia a dia. Eu falei, opa, eu li uma vez, li duas, li três, eu falei, ai gente, está muito bom isso para compartilhar numa reunião doutrinária. Mas nós vamos fazer assim uma recapitulação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto, pode fazer, certo? Assim, eu sou péssima em desenho, tá? Nossa, agora não vai funcionar. Eu testei. Acho que a caneta não Tem várias, né? Aqui é o meu bonequinho, né? Lá da primeira série que eu farei aqui, nos desenhos. Escola não vai ver o que significa bonequinho. Espírito evoluído, que precisa de poucas coisas. Aqui somos nós, certo? Tá. Todo mundo aqui pensa. É inerente ao espírito, nossa condição de espírito. Raciocínio, pensamento. Todo mundo aqui pensa. 24 horas. Quando dormimos, o corpo descansa, mas nós, espíritos, continuamos a pensar. Ok? Concordo? Tá. Tem um ditado popular assim, estava eu sozinho com os meus pensamentos. Falso. Nós nunca estamos sozinhos com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos não ficam dentro de nós. Eles exalam de nós o tempo todo, a gente está exalando. Às vezes perfume bom, às vezes perfume ruim. Saindo e formando em torno de nós, sacanagem. Exalando, Nossa Senhora. Em torno de nós uma coisa chamada campo mental. Já ouviram falar? Campo mental? Isso somos nós. Os espíritos, quem está lá do lado de lá, que é da nossa condição, ou acima, nos vê não aqui, mas assim. Ok? O pensamento entra em contato com as energias que estão em torno de nós, que tem o nome chamado fluido cósmico universal, mas a gente popularizou a energia, está aqui, como ar. Eu penso, esse pensamento igual a minha voz, reverbera. Esse campo mental, ele é eletromagnético. Isso quem fala é Emmanuel, André Luiz. O que é elétrico? Atrai. Expande. O que é magnético? Atrai. Então esse meu pensamento vai para algum lugar e atrai para cá. Certo? Ah, como eu gosto da vida. Positivo. Que raiva que eu tenho da minha cunhada. Estou muito triste porque ganho pouco. Estou infeliz porque o meu salário é ruim. Ah, eu amo tanto os meus filhos, eu amo tanto a cidade, eu odeio tal político. E é o nosso pensamento. Aqui é o meu campo mental. Certo? Não vivo sozinha. Aqui nós estamos em 30. Os nossos campos magnéticos, os nossos campos mentais estão ou se repelindo ou se somando. Por que a gente se sente tão bem aqui? Existe o campo mental criado pela espiritualidade amiga que coordena esses trabalhos, que se preparam para nos receber, porque a gente vem com toda uma carga, muitas vezes negativa, perturbada, para adentrar aqui, eles nos acalmam e o campo magnético dele nos envolve e a gente fica. Outra coisa positiva, todo mundo que vem aqui é porque já gosta daqui, já procura algo positivo, então é algo positivo que faz com que a gente se sinta o quê? Mais relaxado, mais feliz. A gente acha que é o passe, né? O passe é o final, é o lacinho do bolo. Porque já começa quem adentra aquela porta, sabendo o que é isso, vai muitas vezes neutralizando esses negativos. E começa a pensar, a minha irmã não é, a minha cunhada não é tão assim, né? O meu salário é ruim, mas eu gosto tanto do pessoal que trabalha comigo, né? Eu tenho aquele funcionário, aquele colega que me enche os tubos, mas poxa, no meu aniversário ele sempre me dá um presente, me dá um abraço. Vai acontecendo isso aqui
quando a gente está aqui, ou quando está lendo um bom livro, quando está tendo uma boa conversa, porque há essas trocas, ok? Certo? Essas trocas ocorrem com o mundo espiritual que nos rodeia, o mundo espiritual da casa espírita, do colégio, do trabalho, da rua. Nós somos peixinhos dentro de um aquário. A água é o mundo espiritual. Não é só aqui dentro da casa espírita, não é só médium que tem contato com os espíritos. Pensou, o mecanismo de contato com o mundo espiritual é pensamento. Então todos nós estamos 24 horas em contato com o mundo espiritual. Certo? Ok? Só como eu falei aqui, nós estamos aqui encarnados, carne e osso, também fazendo essas trocas. Outro bonequinho aqui, né? Aqui está o campo mental e estamos recebendo e doando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Fiquei pensando se teve uma situação, uma vez que eu fiz uma prece para uma pessoa que estava perdida, e eu olhei para a pessoa e disse assim, coitado, né? Acho que ele está perdido, pobre pessoa. Eu terminei de fazer a prece, Jesus ajuda. A pessoa veio retamente e disse, moça, onde é que é tal coisa? Não, Jesus, não precisava ser tão rápido. É isso aí? É isso. Porque daí é a palestra de hoje, telepatia. Existe um livro chamado Espiritismo e Animismo, o Animismo e Espiritismo do Arkansov, final do século XIX, porque o Espiritismo nessa época, logo pós Kardec, ele teve muita pesquisa científica, que hoje em dia a gente está deixando de lado. Mas doutrina espírita é ciência. Muitas pesquisas no campo do animismo. O que é animismo? É tudo aquilo que nós produzimos, sem interferência do mundo espiritual. A gente faz um dia a gente vai fazer telepatia. Eu e a Adri, a gente treina quarta de manhã, né? Eu vivo atormentando a Adri, eu penso, ou ela que é metida também, né? Daqui a pouco ela vira para mim, estava falando comigo, Fábio. Eu pensei. É telepatia. Com o marido acontece muito, né? Com uma pessoa que a gente tem muita afinidade, olhou, vem o pensamento e bate. Um dia nós vamos poder fazer isso naturalmente. É teletransportar objetos. Já pensou olhar para a máquina para a louça assim, ela se lavar só? Um dia. O Alan Hill, eu lembrei da história. Né? Transportar objeto de um lugar para o outro, né? Os médiuns de efeito físico, eles conseguem se transportar de um lugar para o outro, objetos de um lugar para o outro, sem necessidade de interferência do mundo espiritual. Legal, né? Por que eu não faço isso? Aí eu lembrei da história da minhoquinha, da minhoca não, da lagarta, que um dia vai ser borboleta, mas enquanto ela é lagarta, ela acha que só pode rastejar. E olha para a borboleta e fala, ai que legal, como eu gostaria de ser igual. Nós ainda estamos rastejando nas nossas emoções e pensamentos, em tal padrão de vibratório que a gente não consegue fazer essas coisas. Mas Jesus falou o quê? Vós podeis isso que eu faço e muito mais. A gente só tem que romper determinados padrões de pensamento, de emoções que nós vamos falar. Então, esse animismo é aquilo que cada um de nós aqui produz ou vai produzir. E às vezes nós produzimos sem saber. Então, a telepatia, quando a gente está pensando muito numa pessoa, às vezes a pessoa liga. Nossa, eu estava pensando em você agora. Bem inocente. Não tem mais inocência. Se eu penso muito em alguém, o meu pensamento se propaga no espaço como o som se propaga no ar, ok? A minha voz, vocês só estão me ouvindo porque aqui tem o ar. Se nós estivéssemos no vácuo, vocês não estariam me ouvindo. O pensamento, ele se propaga nessas energias que nos rodeiam. E Emmanuel vem nos falar que quanto mais potente for a minha vontade, mais longe e mais potente vai esse pensamento. Eu acho que cada um aqui tem uma história igual a da Carla. Hoje eu estava na farmácia, a gente atrai também, né? E a moça foi me atender, ela assim, só um pouquinho que eu não estou me sentindo bem, eu estou com um problema, parece que está adentrando o meu corpo. Eu falei, adentra mesmo. Aí, coitada, respirou, meio que se atrapalhou, daí eu comecei a fazer uma prece para ela, né?
prece, tal, né, tal. Daí ela me atendeu, mulher em farmácia com promoção, eu fui dar uma voltinha, né, para olhar, a mulher não veio atrás? A senhora que eu atendi, eu falei, aham, a mulher contou toda a história dela, eu falei... Não é acaso, existem leis que a doutrina espírita vem nos ensinar para a gente ficar mais esperto, mais consciente e para evitar algumas coisas. Porque o tema de hoje é obsessão telepática ou obsessão de encarnado para encarnado. A gente fala muito obsessão dos espíritos, dos desencarnados, para conosco. Mas... os espíritos nos falam que é tão comum quanto a outra. E não fica difícil de entender. Porque é um corpo, mas o pensamento, as vibrações, as energias são as mesmas. Então, obsessão, se eu escrever errado, vocês me falam. Obsessão telepática. Ok? Telepatia a gente falou um pouquinho. Que é o meu pensamento com vontade, eu quero que a Mirella ligue para mim, eu preciso que a Mirella ligue para mim, de repente se a Mirella tem uma afinidade comigo, tem uma história comigo, a Mirella está lá e lembra de mim, né? E liga. Isso aí é super comum, nada de extraordinário. O que significa obsessão? Alguém nunca ouviu falar desse termo aqui? Ou todos já estão mais ou menos familiarizados? É quando alguém tenta impor a sua vontade sobre outra pessoa. É uma mente tentando dominar outra mente. Precisa ser um desencarnado? Não. Né? Às vezes a gente tenta exercer sobre o marido, né? Toda vez que a gente quer impor a nossa maneira de ser a outra pessoa, não respeitando quem ela é, o que ela quer, com insistência, persistindo, manipulando, insistindo, nós somos obsessores. Quem aqui já não deu uma de obsessor? Com um companheiro, com filhos. Às vezes a gente cai nessa, de querer que o outro seja e faça o que eu quiser. Pois bem, existe essa obsessão telepática entre nós encarnados. Muito mais comum e patológica e doentia. Aí tem um livro que é para ter na biblioteca, tá, gente? Mas se não, eu achei em PDF. Dizem que não pode falar, né? Que tem em PDF, mas agora eu já falei. É Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nóbrega, era uma estudiosa, desencarnou recentemente, uma médica, que fazia estudos muito sérios. Ela fundou a Associação Médica Espírita, e ela pega as obras de André Luiz, Emmanuel, principalmente André Luiz, que é ciência, e vem nos ajudar a compreender. Ela começa no seu título, ela que botou essa obsessão telepática, né? Ela fala assim, ó: a influência negativa entre as pessoas encarnadas é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Eu acho que se pronuncia assim, Ehrenhold, que é um estudioso, não é espírita, descreve casos de sua clínica psicanalítica referentes à obsessão telepática, provocada por pessoas vivas. Um deles é a história de um rapaz que era rejeitado pelos companheiros de pensão. O detalhe importante é que essa rejeição não era fácil de ser detectada, porque tinha caráter oculto, ou seja, todos fingiam apreciá-lo. Com o afastamento do paciente do local, a mudança de ambiente fez com que os sintomas obsessivos desaparecessem gradualmente na proporção em que seus algozes o esqueciam. Zumbido em ouvido, né? Dor de cabeça, torcicolo. Às vezes é o ambiente físico que nós estamos inseridos. Há muitos anos atrás eu conheci uma pessoa que tinha um problema sério no útero, hemorragia, não sei o que, ela estava casada há uns 18 anos. Até que um dia ela descobriu a vida paralela que o marido tinha, completamente além da imaginação dela. Foi um choque,
Ela pediu a separação, ok. Eu encontrei com ela uns 8 meses depois, uma pessoa completamente diferente. A maneira de se vestir, tinha sumido os problemas dela a nível uterino. Gente, ela não sabia da vida paralela do marido. Então o ambiente, e eles falam aqui mais adiante, principalmente entre os casais, nós nos alimentamos psiquicamente. Come, dorme junto, passa. Então nós nos alimentamos. Só que muitas vezes o que o outro pensa, a gente não sabe 100%, nunca vai saber. Nem o companheiro ou companheira sabe o que eu estou pensando o tempo todo, mas essas energias se cruzam e a gente às vezes não entende alguns sintomas, algumas situações. Lembrando sempre que a gente sempre se bota como vítima, mas nem sempre somos as vítimas. Nós somos os algozes do companheiro, dos filhos, da sogra, do sogro, por essas emissões negativas, por não gostar da pessoa, de querer que a pessoa seja de outro jeito, e não é, e as pessoas adoecem por nossa causa. Ah, mas eu não faço por mal. Mas está na hora da gente caminhar mais consciente desse nosso potencial para evitar o mal ao outro. Quando a maioria que pede irradiação na casa e vem a psicografia, vulgarmente chamada de cartinha, mas é psicografia, né? O que todo mundo recebe? E assistir doutrina. Ai meu Deus, que repetição, é a 4ª cartinha que eu recebo que é a mesma coisa. Você está fazendo como tem que ser feito? Que não é vir aqui, não é fazer o evangelho, não é trazer água, é fazer consciente do que isso é nossas vidas. E o que tudo isso na essência significa? Tentativa dos espíritos dizerem assim, mudem com muito esforço e dedicação a sua maneira de pensar. Não vai ser de uma hora para outra, é hábito, é difícil mesmo. Eu quero, mas daqui a pouco estou eu pensando mal do parente, né? Mas, como meu marido chegou à conclusão, mas agora eu já sei que eu estou pensando mal e não devo. Eu falei, é por aí o caminho. Antes eu pensava e nem achava que era mal. Hoje eu já sei que pensar mal é ruim para ele e para mim. Porque se essa minha energia prejudica o outro, mas ela está saindo de mim, então eu estou primeiro me prejudicando. Então eu não quero mais isso para mim, eu não vou pensar, vou ler, vou vir na casa espírita, vou lavar roupa, vou passear, vou outra coisa para tentar fugir daquele padrão. Até que às vezes a gente já não se surpreende, nossa, nem parece eu. O jeito da carne me incomodava tanto e agora até que não me incomoda mais, até que ele é legal. Até que leva pra jantar? Sim, né? Porque aí hoje... A gente está brincando aqui para aliviar um pouquinho, mas é exercício nosso, é esforço nosso, não vai ser de uma hora. E a doutrina espírita é isso, gente, educar nossas almas, não é nos livrar dos problemas, é a educação. Bezerra tem uma frase muito bonita: nós espíritos viemos consolar, enxugar vossas lágrimas, mas sobretudo a doutrina espírita vem educar, né, Marilena? Uma educadora é eminentemente educação, doutrina espírita. De quem? De mim. Eu, espírito. Ninguém vai fazer por mim. Essa é uma história. Aí no livro, que eu esqueci, eu acho que é Os Mensageiros, o caso da Anésia e Jovino, que é da obra de André Luiz, é uma história de uma família, de um pai com 2 filhas adolescentes, uma mãe e uma sogra bem doentinha. Só que ele arranjou uma outra mulher. A esposa sabe. Esse livro é da década de 40, né, ou 50, mas ela sabe que o marido está diferente, está distraído, muito triste, porque ele está abandonando a casa, a relação com as filhas, com ela, com a casa. Ele chega tarde do trabalho, sai cedo. Aí o espírito fala assim: este homem está sobre a fascinação de outra mulher. Esquecera-se invigilante das obrigações do lar. Então a culpada não é só a mulher. Este homem caiu na invigilância. Ele cedeu. Ele queria.
Parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão, na via pública, era ela, sempre ela, a senhorar-lhe mente desprevenida. Isso acontece, gente. A gente acha que a gente exagera, mas tem pessoas que caem na trama de outra, de fascínio. Entre homem e mulher, então, é super comum. Da pessoa esquecer completamente família, trabalho. Por quê? Esta outra mulher tinha um poder mental sobre ele. Ele se deixou imprevidentemente cair nas ilusões do que ela ofertava. Transformara-se em mísero num obsediado autêntico sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. O exemplo é de outro, mas cabe para todos nós. A gente não sabe o dia de amanhã. Podemos encontrar com alguém que tem esse domínio e por invigilância a gente cair. Seja por atração física, financeira, às vezes é um amigo, uma amiga. Quantas histórias que tem, com o homem é menos comum, mas de amigas que a outra faz a cabeça para largar o marido, para largar o namorado e depois está com o namorado e com o marido. Não é comum? Tu atende bastante no consultório? Como que isso aconteceu? São mentes nessa obsessão telepática. Aí, o Aulus, o André Luiz vão para essa casa para tentar ajudar. Reparando que Jovino, a esposa, preparava-se para sair, a esposa perguntou um tanto inquieta se poderia esperá-lo para as orações. Ele desprezou aquele ato da esposa e saiu. Como será que a mulher ficou? Tadinha, né? Abandonada, lá, traída pelo marido. Vamos ver a percepção dos espíritos para o que acontece com ela? Naquele instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu à frente dos olhos do marido, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo. Jovino fez-se mais distraído, bateu a porta e saiu. Talvez ele até ficasse, mas a mulher de onde estava, vem, e funciona. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso. Sentou-se na poltrona e começou a pensar. Negócios, imagina, mentiroso, conheço bem, não respeita minha mãe morrendo nem as minhas filhas. Neste momento, apresenta-se na sala a mesma figura de mulher que projetou no campo mental do homem, começou a aparecer para ela. Ela não viu, ela estava sozinha, mas aquela imagem apareceu. Aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste. Essa não via com os olhos a estranha indesejável. A visita, no entanto, percebera-lhe a presença sobre a forma de tribulação mental. Tu está em casa, começa a pensar num problema, numa pessoa e tu começa como essa senhora hoje na farmácia que estava doendo até o corpo. De tão preocupada que ela estava. Depois ela me contou a história, realmente era para estar preocupada. Perturba as nossas ideias e chega a nível físico, gente. Às vezes dá palpitação, uma dor de cabeça, uma sudorese, uma sensação de desmaio, a gente não sabe o que é. Para e pensa o que tu estava pensando, em quem você estava pensando. Às vezes não é tão legal. Corta. Porque se o outro estiver ligado, você corta aquilo. E inesperadamente passou a sentir pensamentos tempestuosos. Lembro-me dela, ela pensou, perversa, mulher que não tem o que falar, e começou a pensar negativo dela. À medida, porém, que a Nésia monologava intimamente em termos de revide, que ela começou a imaginar o revide, a imagem projetada de longe começou a beirar-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar.
chega a materializar no mundo espiritual, nesse nosso campo mental, a imagem que nós imaginamos e a imagem de quem está longe de nós. Aí a gente vai dormir, tem pesadelo, acha que é espírito desencarnado e não é. É esse campo mental impregnado das nossas criações mentais e aquelas que alguém projetou sobre nós e que nós guardamos. Loucura, né? A ciência espírita explica, nós não temos tempo aqui, mas tem a explicação de fato. A mulher que seduzira Jovino materializara-se também aos olhos de Aulus André Luiz. E as duas, assumindo a posição de franca inimigas, passaram a contenda mental, a brigar mentalmente. A gente acha que está imaginando, eu estou aqui brigando com a Carla lá longe. Não está longe, não. Talvez lá de onde ela estiver, ela lembra de mim também, e a gente passa mal. Eu não sei vocês, mas depois que eu li isso aqui, eu comecei, nossa, aquele dia, aquela pessoa, aquela situação, depois eu tive pesadelo, me deu falta de... Entendeu? Aulus foi informado, lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. Anésia passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas e muita tensão cerebral. Aulus foi informado de que há muitas semanas, diariamente, esse conflito se repetia. O instrutor espiritual apressou-se em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio e, desde então, as manifestações estranhas diminuíram. Por isso que é tão bom vir aqui na casa espírita. Por isso que eles mandam a gente vir também. Quando a gente adentra ali, os espíritos se acercam de nós, higienizam o nosso campo mental, tentam botar outras ideias na nossa cabeça. Se eu realmente estiver concentrado aqui, mais efeito vai ter. Eu saio mais aliviado. E nem sempre é porque tinha um desencarnado me atormentando. É muito comum as pessoas, quando algum parente morre, começam a ter pesadelo. Dá para rezar para o meu marido, para minha sogra, para fulano, porque eu estou tendo pesadelos com ele, eu acho que essa pessoa está me atormentando. Geralmente não é. Ninguém. É o meu medo, a minha superstição, os meus pensamentos de tristeza, ou de não gostar muito daquele parente, que fazem que eu comece a ter pesadelo e passar mal. Morreu, a gente bota a culpa, tudo que dá errado, se a gente não gostava da pessoa. Porque quando a gente gosta daquele que morreu, vira santo também e resolve todos os meus problemas. Não é nada assim. Morreu, gente, a maioria vai e tem que ir. Quando a gente morrer, a gente não tem que ficar aqui cuidando de familiar. Nós temos que continuar a nossa jornada espiritual no mundo espiritual, aceitando a nova condição. E deixa os encarnados caminhando aqui. Poderemos visitá-los, sim, poderemos dar um auxílio, sim, mas querer ficar comandando a família do lado de lá não funciona. Nós adoecemos os nossos familiares, adoecemos a nós mesmos e muitas vezes interferindo com obsessores. Tanto com o desencarnado, quanto pais e mães que telepaticamente ficam perturbando o filho e a filha que recém-casaram e tudo mais. Tinha mais uma história, mas fim do tempo, né? A dona Carla já está ali olhando para mim. E o André Luiz fala assim, Anésia não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. O marido foi imprudente. Ela deveria perdoar. Nós mulheres aqui vamos dizer polas, mas é difícil mesmo. Mas o perdão não era outra. O perdão liberta a nós mesmos. O perdão nos evita desses transtornos, dessas obsessões. Perdoar não é esquecer o que o outro está fazendo. É não desejar o mal. É desconectar. Desconectar. É um esforço, gente. Daqui a pouco eu vou lembrar de novo, mas eu não quero. Eu não quero alimentar. Essa pessoa me faz mal. É difícil, mas aí a doutrina espírita nos apresentando recursos de entendimento para nos ajudar neste esforço. Essa pessoa me faz mal. Então eu não vou pensar nela. Eu tenho vontade? Tenho. Quero fazer mal, mas não quero. E tanto vai na insistência que daqui a pouco
O perdão também, gente, é nós substituirmos as vivências negativas pelas positivas. Por isso que a gente fala que não se esquece. Ninguém vai esquecer o mal, mas nós podemos ir substituindo. Por isso que nós estamos aqui reencarnados, substituindo velhas histórias por novas, com muitas vezes com companheiros do passado que nos prejudicaram, renascem em novo corpo físico, numa nova cidade, bebezinho, marido, e daí eu vou tentando substituir aquelas lembranças por experiências positivas. E a outra história que eu recomendo vocês a lerem está no livro Domínios da Mediunidade, não, Obreiros da Vida Eterna, sobre a influência de encarnados entre si. No círculo das recordações imprecisas, que a gente não lembra do passado, se traduzem antipatias e simpatias, principalmente dentro de casa, se transformando em obsessões dentro do ambiente doméstico. Nós vivemos obsediando um ao outro dentro de casa, quando não tem a presença de Jesus. Por isso o Evangelho no lar. É o momento que a gente lembra de Jesus, pensa de Jesus, vem aquela mensagenzinha assim, todo mundo nem quer ler, né? Que é aquele toquezinho. Porque os Espíritos estão sempre falando dentro de casa, é o maior desafio. Não é porque é filho que não vai ter desafio. Não é porque é a companheira que eu escolhi que não vai ter dificuldades. E às vezes a gente não entende por que naquele assunto você começa a ficar com raiva do companheiro, da companheira, do filho. Por quê? Por quê? Talvez sejam reminiscências do passado. Eu não falo, eu não grito, mas eu fico, que ódio, com raiva. Do marido, do filho, da sogra, do sogro, isso me torna uma obsessora. O bebê chora, não sabe por quê. Aí quando vem criança pequena para cá, tem algum espírito obsessor. Geralmente, gente, a orientação da espiritualidade qualquer é tratamento para o pai e para a mãe. Ou eles mandam... Aconteceu comigo, quando as filhas eram pequenas. Eu acho que não está dormindo bem. Vinha o quê? Reza, ora, silêncio, olha o ambiente doméstico. Aí a gente com sinceridade para e olha, muita discussão, né? Às vezes não precisa bater boca gritando, né? Aquele sorriso, né? Sarcástico, irônico. Vale às vezes por 1000 palavrões. Uma batida de porta, bem indignado, uma batida de gaveta, são vibrações, energias que fica. Aí eu bato a porta com força, porque eu sei que o meu companheiro não gosta. O meu companheiro vai ficar com raiva. Estabeleceu-se as energias. E é uma, é duas, é três, é quatro, a psicosfera da casa fica pesada, as crianças não dormem, o bebê chora, eu tenho insônia, eu tenho prisão de ventre, eu tenho diarreia, e vou no médico 2, 1, 3, 4, 5, osteopata, homeopata, cardiopata, né, Carol? E nada. Não é nem o outro, não é nem o espírito, sou eu que eu tenho que mudar a minha maneira. Inveja, ciúme, tristeza, insatisfação, fofoca. Às vezes a gente tem inveja e ciúme de quem está dentro da minha casa. Uma vez eu me pequei, tomara que meu marido não veja a palestra, eu vou dizer para ele não ver, não veja a aula. Eu vou contar algo pessoal, mas é de coração. Meu marido foi uma pessoa que teve muito sucesso profissional. E eu fiquei, por vontade própria, mais em casa para dar o suporte para as filhas. Ninguém me obrigou, foi uma decisão minha. Mas lá no fundo, às vezes eu me pegava com uma raiva, até que um dia eu resolvi por quê. Eu vi que eu tinha inveja do meu marido. Por que ele foi? E eu só estava dentro de casa cuidando das filhas. Eu tive que trabalhar esse sentimento, porque olha só que tristeza. Eu senti inveja da pessoa que eu amo. Mas eu tinha. Mas daí eu reconheci, não era legal para ele nem para mim. Comecei a trabalhar, foi um trabalho, não foi assim. Trabalhar e comecei a valorizar a minha decisão de ficar em casa cuidando das minhas filhas.
que os resultados foram a curto, médio e longo prazo, e hoje eu estou colhendo os frutos com muita alegria. Mas lá atrás eu me peguei tendo esse sentimento. Então nós contamos essa história de coração para vocês, que nós temos que conhecer as nossas emoções, né? Temos as psicólogas aqui que nos ajudam, né? Sozinha não conhecemos. As leituras, para a gente ir identificando, porque só depois que se identifica que a gente dá o segundo passo de mudança, mas demora, mas aí é o esforço até que um dia, é tão bom quando a gente se liberta, né? Poxa, desse mal eu não sofro mais. E a gente tem que pensar muito assim, eu não quero mais, estou cansado. A gente só muda quando a gente cansa. A gente não muda porque o outro quer. O exemplo é um exemplo, mas não é suficiente para mim mudar. É só quando eu canso, eu não quero mais, chega. Aí a gente vai. Quero mais isso. Obrigada pela atenção de todos. Nós temos uns livros aqui que chegaram ao lançamento. Se alguém tiver interesse, está aqui. Eu e a Mirella estamos aqui na frente para vocês conhecerem. Tem alguns livros infantis, alguns livros para pais e mães sobre os filhos. Tem um sobre as parábolas de Jesus, lançamento muito bom. Fica o convite aqui para vocês. E muito obrigada pela atenção. Temos essa liberdade de assim. Mas em mim, olha, eu fui lá na minha adolescência com um término, um namorado, e aquele pensamento que não sai.